Está começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de comunicação? Então vamos falar aqui com o Padre Fábio Rogério, que fez a pesquisa dele em pós-graduação em parceria com a Paulinas e a PUC São Paulo. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mônica. Obrigado aos telespectadores da Rede Vida, do canal da família. E estar aqui com você para falar um pouco sobre a comunicação. E o trabalho do padre foi incrível, o tema que foi sobre a comunicação na ótica de João Paulo II. Eu achei incrível esse tema, fiquei apaixonada porque eu sou devota de São João Paulo II, mas antes, quando o senhor começou, ele ainda não era santo. Conta pra gente por que o senhor escolheu esse tema, padre. Exato. Na época, João Paulo II ele era beato, né, na igreja, e me chamou muita atenção as mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E por conta disso eu senti aquela motivação interior em escrever sobre essa temática, já que eu estava fazendo uma pós sobre a comunicação numa realidade assim que pudesse eu falar sobre João Paulo II, como é que é a maneira dele se comunicar, expressar bem claramente, trazer, porque às vezes as pessoas não sabem que ele se comunicou, de que forma se comunicou, ou então tem uma maneira de perceber, de percepção sobre a maneira dele se revelar, dele poder trazer ao público a maneira de comunicar. Padre, e quais foram as referências bibliográficas e esse material teórico que o senhor utilizou para o colhimento de informações? Eu fui acompanhado pela doutora Joana Puntel, que é uma religiosa paulina, e ela foi minha orientadora do meu trabalho de pesquisa, inclusive. As referências que eu utilizei foi um dos livros dela, também falando sobre as mensagens de João Paulo II para o Dia Mundial das Comunicações, mas também as próprias mensagens, que foram 27 mensagens, foram 27 anos de pontificado praticamente, e cada mensagem trazia algo de novo, uma informação que podia revelar ao mundo uma maneira de se comunicar na simplicidade, na forma própria do nosso São João Paulo II. E para o senhor, pesquisador, quem foi João Paulo II? João Paulo II foi um grande homem, um homem de uma ciência muito presente nessa ciência difusa que eu gosto de dizer. João Paulo II ele trouxe na sua própria vida essa maneira de comunicar. Então, na simplicidade, nas suas palavras, nas suas mensagens, nas cartas encíclicas, nos discursos de João Paulo II, nós podíamos perceber claramente uma pessoa que comunicava-se com muita liberalidade, que conseguia atingir as pessoas mais simples. Ele ia, para ver uma coisa muito clara, que muita gente pode testemunhar sobre isso, era como ele fazia quando ele chegava num país. Ele se ajoelhava, beijava o solo daquele país. Quando ele não pôde mais fazer isso, já levavam para ele um pouco de terra daquele país e ele ali beijava novamente. Então, a maneira de João Paulo II se comunicar, isso foi um grande atrativo para mim, para poder escrever sobre a vida dele, sobre essa realidade da comunicação por meio dele. Padre, quais foram as influências e as mudanças da comunicação em João Paulo II? A época que João Paulo II viveu, o começo da sua caminhada, em que ele começou a escrever também sobre a comunicação, foi aquele período da Primeira Guerra Mundial, que ele começou a ter toda a caminhada vocacional dele, e aquilo tudo veio à tona posterior a esta Primeira Guerra Mundial. Veio também o Vaticano II. Então, a partir dele ter participado do Vaticano II, esse concílio da igreja, ele pôde verificar uma realidade em que a comunicação, a mensagem pudesse ser algo que pudesse influenciar a vida das pessoas. O Vaticano II trouxe muitas coisas novas, e a maneira de se expressar de João Paulo II, que era próprio dele, como cada um de nós tem uma maneira própria de se comunicar, de se expressar, a maneira dele se expressar era algo que influenciava a vida das pessoas, na sua simplicidade, como eu falei anteriormente na pergunta.
na pergunta anterior, ele justamente ele tinha uma forma de se expressar, de se comunicar no meio das pessoas, de influenciar a vida das pessoas, justamente por essa experiência que ele teve com o Vaticano II, com os documentos, as declarações, as constituições, enfim, os decretos que foram ali elencados, foram trabalhados, votados e aprovados como o Concílio Vaticano II. Padre, vamos falar agora sobre essa relação, padre, da Igreja e a comunicação em João Paulo II, que a sua pesquisa abordou também. É interessante que João Paulo II ele conseguiu conciliar a vida da Igreja com a realidade do povo, porque cada mensagem que ele utilizava desde 1979, quando foi a primeira mensagem, a gente vai vendo a evolução das mensagens pelo tempo que vai sendo vivido e para que tempo ela vai sendo posta ou anunciada. Então cada mensagem ela tem um objetivo fim. Teve mensagem, a primeira, por exemplo, falando sobre a utilização do cassete. Para os jovens de hoje, o que é cassete? Né? Um videocassete. E ele usou justamente essa linguagem porque era o que tinha antes naquela época, o meio de se comunicar, de se utilizar de vídeos através de áudios, era o cassete e o videocassete. Então nós vamos vendo que há uma evolução. Na minha pesquisa fui percebendo que houve uma evolução de ano após ano na comunicação, naquelas mensagens de João Paulo II, para poder revelar ao mundo uma atualidade da Igreja, que a Igreja tem essa visão bem atual da realidade do povo e do mundo. Vamos falar sobre esse contexto de vida e mensagem de João Paulo II na comunicação social. Então, o contexto é pós-guerra, né? O contexto pós-guerra, após também Concílio Vaticano II. A realidade que João Paulo II viveu foi uma realidade muito dolorosa, de sofrimento, né? Ele mesmo trabalhou nos primeiros anos de vida, depois de uma certa idade, trabalhou quebrando pedra, né? Quebrando pedra. A vida vocacional de João Paulo II foi uma realidade muito sofrida, porque não era permitido viver concretamente o caminho de preparação, de formação. Então a comunicação está muito ligada na vida de João Paulo II, muito ligada à realidade em que ele viveu, às experiências que ele teve diante do povo sofrido, das realidades que ele foi percebendo na sua caminhada dentro da sociedade, das realidades que teve, por exemplo, o anúncio da quebra do muro, que foi o anúncio do fim do comunismo, enfim, uma série de outras coisas foram percebendo que João Paulo II ele se infiltrou. Ele até saiu do próprio Vaticano às escondidas, tem filmes sobre isso, falando sobre a vida de João Paulo II, que ele saiu e foi fora do seu país para poder dialogar com aqueles que estavam distantes, né, e que eram causadores de conflitos. Então, por várias vezes, João Paulo II ele teve essa oportunidade de trazer, fazer com que a Igreja gerasse a unidade. É um pouco parecido com a experiência de Francisco de Assis e outros santos também. Ele mesmo em Assis, ele reuniu várias religiões, vários povos, para poder falar, no dia de Pentecostes, gerar a unidade entre toda a Igreja e a humanidade. Os documentos da Igreja em si, dos papas, e João Paulo II não deixou de fazer isso, sempre colocava aos homens de boa vontade. Falava a todos aqueles membros da Igreja, mas e aos homens e mulheres de boa vontade. Ou seja, para toda a humanidade, porque a mensagem de um Papa não é somente para um grupo seleto, não só para os católicos, mas é para a humanidade inteira. Porque a mensagem de Cristo é assim. E de que forma que João Paulo II ele expressou a comunicação da Igreja no âmbito cultural e social? Interessante essa pergunta, porque em todos os povos que João Paulo II esteve, foi presente, ele procurou se inculturar naquela realidade. Muitas das mensagens de João Paulo II levava a essa inculturação da realidade, vivendo muito bem o Vaticano II também, que motivou a ter esta realidade de conseguir entrar numa realidade sem ofender a humanidade, essa realidade, para poder trazer essa realidade para Cristo.
Então João Paulo II ele conseguiu fazer isso, tem várias matérias, publicações, vídeos, fotos, enfim, nas redes sociais, mostrando como é que João Paulo II se relacionava. Quando ele ia, por exemplo, quando veio no Paraguai, com os índios do Paraguai, que ele usou cocá no Brasil, enfim, usou, assim, ele entrou na realidade do povo sem ferir este povo, e isso gerou muita alegria naquele povo que o recebia. Tanto é que a primeira sinal que eu falei até já nessa entrevista, falei que o primeiro sinal que ele realizava desta unidade com o povo, culturalmente falando, era beijando a terra daquele país, daquele lugar onde ele estava visitando. Então, desta forma, ele conseguia fazer esta unidade acontecer, e ele conseguia unir a igreja àquela realidade daquele povo. Por mais que aquele povo não fosse cristão, mas ele conseguia entrar nessa realidade deste povo e ser um irmão no meio dos outros irmãos. Padre, agora vamos falar um pouco sobre a postura denunciante de João Paulo II nas suas referidas mensagens que o senhor aborda na sua pesquisa. Exatamente. Cada uma das mensagens tem, em algumas delas, mais ênfase ainda a uma denúncia. Denúncia, por exemplo, maus tratos com relação às crianças, adolescentes, a idosos, a pessoas que são imigrantes. As mensagens de João Paulo II, elas denunciavam, tinha essas denúncias, esse cunho de denúncia, ao ponto de levar o povo à reflexão, a humanidade inteira a refletir sobre essas realidades do mundo, das realidades do pós-guerra ou durante guerras que estavam existindo no mundo, em qualquer lugar do mundo onde existissem essas guerras. Então João Paulo II não falou somente de guerras interiores, mas aquelas guerras exteriores. Então ele defendia a paz a todo custo e denunciava aonde estava o crime, aonde estava acontecendo alguma coisa que desvirtuava do próprio Evangelho, do anúncio de Jesus Cristo, enfim, daquilo que na sociedade nós sabemos que é certo. Porque todo homem, toda mulher, embora não seja cristão, ele sabe o que é bom. Por causa desta bondade, João Paulo II ele denunciou aquilo que vinha de encontro àquilo que é bom, aquilo que leva o homem e a mulher a mudar, a ser um homem novo, uma mulher nova. Então ele denunciava realmente nas realidades da sociedade, nos acontecimentos sociais, nas problemáticas sociais, ele fazia as denúncias dentro dessas mensagens. Então foram 27 mensagens. Dentro delas, a maioria tem um cunho de denúncia em um aspecto, dependendo do tema que é tratado. Como eu falei aqui, quando fala sobre as crianças, ele faz denúncias sobre a questão dos abusos das crianças. Padre, na sua pesquisa científica, como que foi apontada a questão da vocação de João Paulo II no presbiterado, no episcopado e no pontificado? Então, João Paulo II ele fez um seminário diferente do seminário que nós temos hoje, né? A formação dele foi bem escondida. Era a época da Primeira Guerra Mundial, quando ele pediu para ingressar para o seminário e começou a ser acompanhado pelo bispo de Cracóvia. E lá ele começou a ter essa formação aonde? No escondimento, dentro da casa do bispo, né, casa episcopal, residência episcopal. Lá ele e mais outros faziam toda a preparação do estudo de filosofia e de teologia às escondidas, porque não podia ter faculdade de filosofia e de teologia, porque aquilo ali poderia deturpar ou poderia encaminhar as pessoas a ir de encontro ao regime que era proposto naquela época, na Primeira Guerra Mundial. Então João Paulo II ele foi formado dessa forma. Ele foi ordenado padre, presbítero, dentro no escondimento, né? Foi sagrado bispo e enviado para a sua diocese, a diocese onde ele assumiu, que é a própria Cracóvia. Ele assumiu, foi bispo de Cracóvia, depois se tornou arcebispo, e depois veio o pontificado, a eleição, depois em que os bispos do mundo todo, os cardeais, aliás, do mundo todo, estavam reunidos para eleger o novo Papa. E João Paulo II, ao ser eleito, uma das frases mais lindas que eu me lembro bastante, o dia da posse dele, o dia que ele entrou, o discurso de posse, foi quando ele disse: não tenham medo, não tenham medo. Eu vim de um país longe, lontano,
Eu vim de um país longe, que ele veio da Polônia para morar na Itália, lá em Roma. Então, quer dizer, ele disse, não tenham medo. Esta mensagem foi o principal, logo de começo do pontificado dele. Então foi um período doloroso, sofrido, porque ele, ao mesmo tempo que estudava no seminário, ele trabalhava quebrando pedra, como eu falei no bloco anterior, quebrando pedra lá, porque ele foi colocado naquele lugar para que ele pudesse não ser escravo. Como ele não era judeu, então ele não correu o risco também de ser levado para as fileiras daqueles que foram mortos, né? Então, João Paulo II ele conseguiu estudar no escondimento, recebeu o sacramento da ordem no escondimento. E daí ele começou a vir para o mundo. A gente pode perceber muito claro na história dele que após essa maneira, depois que ele foi sagrado bispo, depois foi eleito papa, né? O pontificado dele floriu, né? E aquilo que ele combatia era tudo aquilo que na época era uma maior, digamos, enfermidade humana, que era justamente aquilo que estava ferindo o homem e a mulher daquela época, que eram as guerras, né? As guerras que existiam entre os povos, mas também aqueles que agiam com injustiça, aí foi um dos pontos também de denúncia de João Paulo II nas suas mensagens, né? Padre, que eu achei muito interessante que na sua pesquisa o senhor abordou sobre essa busca do sentido da vida e da transcendência, com ou sem religiosidade. O que o senhor quis dizer com isso? Porque como ele viveu a experiência da guerra, né, e pós-guerra, a primeira e a segunda guerra, então ele viu pessoas amadas, amigos de infância que morreram. Então ele sofreu muito com esta realidade, e ele, para contextualizar aquele sofrimento do que ele viveu, que ele experimentou e viu outros viverem também, experimentarem, ele trouxe para dentro da sua realidade, da sua religiosidade, uma experiência bem própria da sua pessoa, da sua personalidade, que era bem diferente dos seus amigos, das outras pessoas que ele convivia. Ele tinha um padre muito amigo que foi assassinado naquele período da Primeira Guerra, que foi um padre que incentivou ele a entrar no seminário, para ele fazer os estudos, se preparar para poder ele seguir adiante. Inclusive, junto com este padre, outra personagem, né, amigo dele, foi quem conseguiu com que ele ficasse nesse lugar trabalhando, próximo ao local onde ele estudava, teria que estudar. E ele viveu essa experiência que fez com que ele pudesse refletir sobre a religiosidade dele de uma forma nova, diferente, não conforme o pensamento de religiosidade da época, mas ele mudou esta forma de pensar pela própria experiência, né? A partir dele, daquilo que ele estava vivenciando, ele começou. E isso ele trouxe muito claramente nas mensagens, trouxe nos discursos que ele proferiu na igreja durante o tempo do pontificado dele. E quais foram os resultados das suas pesquisas? O resultado principal que eu vejo da pesquisa é o anseio de querer continuar pesquisando agora, né, sobre Bento XVI e Francisco, Papa Francisco, para fazer justamente o comparativo e ver essa evolução da comunicação que se deu a partir de João Paulo II até o atual Papa de hoje, que é Francisco. Então justamente perceber que há uma evolução e que a questão ética, né, precisa ser levada muito em conta hoje no meio de comunicação, e as pessoas saberem utilizar os meios e não usar por usar. Mas isso foi uma das coisas que me motivou bastante também durante um período da minha pesquisa e do meu estudo sobre a comunicação social. E hoje, que seu principal objeto de estudo é um santo, São João Paulo II. Pois é. Na época, até o nome do trabalho científico, né, era colocar a comunicação na ótica do Beato João Paulo II na época, né? E a professora que me acompanhava, a irmã Joana, ela disse, não, você não tem que colocar São, nem Beato, trabalho científico, então fale da pessoa, né? E isso foi interessante, porque a partir de ver que é uma contribuição que eu tenho feito através dessa pesquisa, né, desse estudo sobre João Paulo II, e aprofundar muito mais sobre esta realidade dele, porque ele é um homem muito especial, muito
rico de dons, né? Deus o acumulou de muitos dons e esses dons eles floriram na igreja, na sociedade, no mundo de hoje. Ele floriu assim com muita simplicidade, porque João Paulo II não era uma pessoa assim estartalhada, né? Como diz a história, que é aquela pessoa que é estrela. Não era simples, né? Tem uma imagem que me vem sempre à cabeça quando eu lembro que ele foi na África, em Angola, e ele foi dar um abraço numa senhora, e essa senhora, de uma maneira bem simples, da forma angolana de festejar, de celebrar, ela abraçou o Papa e deu uns beijos no rosto dele, e ele fez a mesma coisa, quer dizer, ele não fugiu daquela realidade cultural, mas ele viveu aquilo ali. Isso é importante para todo missionário, né? Porque ele é conhecido como o Papa missionário. Foi o Papa que mais viajou de todos os papas até hoje, que viajou e conheceu o mundo e várias voltas pelo mundo. Padre, agora o senhor trouxe a sua monografia, mostra aqui pra gente mostrar, como Messi, mostrar, Messi. Tem como mostrar aqui? Sim, né? Curso de especialização, cultura e meios de comunicação, uma abordagem teórico-prática. Esse curso foi feito em parceria com a PUC, né, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a Paulinas. Parabéns pela sua monografia, riquíssimo. Se eu poderia também transformá-la em livro, Padre Fábio. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso, né? Nossa, com certeza vai ser muito importante disponibilizar na internet para as pessoas terem mais esse conhecimento. Hoje a gente conheceu um pouco mais da história de Carol Wojtyła, aqui com o Padre Fábio Rogério. Padre Fábio, pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, já foi diretor daqui da Rede Vida de televisão, agora é diretor da Rádio São José, que bomba todos os dias. Estamos sintonizados na Rádio São José. Eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa. Obrigado pela conversa, pelo convite a participar aqui do Entrevistas, né? Muito bom, gostei. Muito bom, Padre. Você vai voltar de novo. Você vai vir falar sobre o seu mestrado agora. Agora né? Que você está fazendo mestrado em comunicação, né? Não, é mestrado em Ciências da Educação. Ciências da Educação. Então a gente vai falar. Gente, foi muito bom o nosso bate-papo. Nosso programa está ficando por aqui. E aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigada pelo apoio. E se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!